Olá, meu nome é Thaís Blasi, eu sou engenheira de aplicações da OpenRT e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma demonstração de um eVTOL utilizando simulação em tempo real. Primeiramente, vamos para a definição do que é um eVTOL. O nome eVTOL vem da sigla em inglês para Electric Vertical Takeoff and Landing, que corresponde a uma aeronave elétrica capaz de pairar, decolar e aterrissar verticalmente, que vem sendo considerada uma das soluções para o futuro da mobilidade. Assim, foi realizada uma demonstração de uma simulação que represente o comportamento desse eVTOL, podendo interagir com os controles dos motores, bem como monitorar o comportamento antes e durante o voo. A demonstração foi montada com base em um exemplo disponível na biblioteca do MATLAB Simulink, nas versões 2020 e 2021, em que ele trata de um helicóptero que vai realizar uma simulação de um voo em Marte, onde, nesse caso, o helicóptero irá se comportar como um eVTOL. Para isso, é necessário adequar o modelo MATLAB Simulink nos moldes de uma estrutura típica de uma simulação utilizando a ferramenta do RTLab. Para isso, nós vamos dividir o modelo completo em alguns subsistemas. Nesse caso, nós vamos utilizar 3 subsistemas, sendo o SC, o subsistema que vai rodar a parte referente ao acesso às informações, ou seja, a interface com o usuário do modelo, e que será o subsistema executado no próprio computador host. Além disso, teremos 2 subsistemas que serão enviados para execução no simulador, sendo o SM Master e o SS Slave. O subsistema SM Master é aquele que vai apresentar as características e informações referentes ao circuito em si, enquanto o SS Slave corresponde àquele que vai apresentar o sistema de controle, como os algoritmos de voo. Esse bloco SS Slave pode ser substituído por um controlador real, que esteja conectado ao simulador. Assim, é possível executar a simulação de 2 formas distintas, utilizando Hardware in the Loop, com o módulo do controle externo conectado ao simulador, ou ainda Model in the Loop, onde todos os elementos estarão sendo representados no modelo em MATLAB Simulink, sem a conexão de equipamentos externos. Como comentado, nesse caso o modelo será dividido em 3 subsistemas, onde o SM e SS são carregados no simulador, permitindo a execução da simulação em tempo real. Nesse caso, será utilizado um passo de tempo de 25 microsegundos. Além disso, cada um desses subsistemas, tanto SM quanto SS, vai estar utilizando um core do simulador para executar a simulação. O modelo que usamos de base para essa demonstração do eVTOL se baseia nesse fluxograma que vemos na tela, o qual apresenta algumas flags de controle, como por exemplo, o estado de carga da bateria, a temperatura das células da bateria, e essas informações são utilizadas para permitir ou não o voo do eVTOL. Por exemplo, dependendo do estado de carga da bateria, se for menor do que 0,3 ou seja 30%, o eVTOL não poderá realizar o voo. Assim, como se a temperatura dessa bateria for inferior a 10 graus, ele apresenta, por meio de uma flag de controle, a informação de que ele não pode realizar o voo. Então, essas flags de controle vão estar sendo utilizadas para indicar as condições em que o eVTOL pode estar realizando o voo. Para poder fazer a simulação em tempo real, foi necessário realizar algumas alterações no modelo original disponível na biblioteca do Simulink. Para isso, foram montados alguns blocos, onde cada um apresenta características desse circuito, como nós vamos estar vendo na sequência. Esse primeiro bloco trata das características do circuito em termos de bateria e do sistema de geração solar fotovoltaica, representando o sistema de alimentação e carga desse eVTOL. Esse modelo pode ser resumido nesse esquemático, onde executa a simulação utilizando as ferramentas Artemis e EHS. Já na sequência, o próximo bloco que vemos aqui é responsável pelo sistema de controle.
Esse bloco vai estar apresentando aquele fluxograma que vimos alguns slides atrás, em que ele usa as informações que vêm do bloco anterior, como por exemplo a temperatura da célula das baterias e o estado de carga da bateria, como entradas para aquelas flags de controle que vamos estar trabalhando. Na sequência, esse terceiro bloco corresponde a um controle PID, que irá corresponder às respostas do eVTOL perante perturbações no comportamento, por exemplo, quando realizada a mudança de altitude do voo. Dando sequência, a gente tem um controle que vai utilizar informações, como por exemplo flags, referentes a velocidades de rotação dos motores, a atuação do controle, se está ativado ou não, além das respostas que vêm do controle PID. Então esse controle vai passar informações que permitam definir a situação de voo desse eVTOL, ou seja, ele vai passar informações para os motores para que esse possa estar atuando de maneira adequada. Já esse próximo bloco é o bloco do EHS, onde está sendo feita a modelagem do inversor que será responsável por passar as informações das correntes para cada um dos motores que estarão sendo utilizados nesse eVTOL. Já o próximo bloco corresponde à representação dos motores. Nesse modelo que a gente está trabalhando, como ele é um helicóptero, ele apresenta dois motores. Nesse caso, são dois motores síncronos de ímã permanente. A representação que vemos aqui no slide corresponde ao modelo de um motor, sendo duplicada dentro do bloco para corresponder a cada um dos motores. Esse modelo, por sua vez, recebe as informações de corrente que foram calculadas no bloco anterior, o bloco do EHS. Por fim, esse último bloco é referente ao sensor de altitude, e aqui nesse bloco a gente também pode trabalhar com características como, por exemplo, a gravidade do local em que a gente vai estar realizando a simulação de voo. Bom, como comentei anteriormente, além dos subsistemas SM e SS, a gente tem também o subsistema SC, que apresenta os blocos de interface, onde a gente consegue visualizar os dados da simulação. Vale lembrar que esse bloco vai estar rodando no próprio computador, uma vez que ele não é enviado para ser carregado no simulador. Nesse slide, a gente consegue comparar os resultados da simulação offline, onde a gente estava trabalhando com o modelo sendo executado no MATLAB Simulink, que corresponde à curva contínua em azul que nós vemos nos gráficos, enquanto a linha tracejada vermelha corresponde ao resultado obtido da simulação em tempo real, utilizando o RTLab, Artemis e EHS, além de toda a representação dos blocos e subsistemas que eu descrevi anteriormente. Nesse caso, é possível ver os resultados são muito similares entre si, apresentando a mesma tendência de comportamento. Apenas no caso da bateria que a gente vê uma discrepância um pouco maior. Isso se dá ao fato de que a bateria teve que passar por uma mudança na modelagem durante o processo de adequação do modelo para a simulação em tempo real. Também é possível ter uma visão geral do comportamento do modelo por meio da interface com o usuário que foi montada em um painel LabVIEW, uma vez que essa ferramenta já está diretamente integrada no próprio RTLab. Nesse painel, a gente consegue ver de maneira muito fácil as informações que são coletadas no subsistema SC. Nessa primeira parte, é possível ver as informações de geração solar fotovoltaica passando para as baterias, o status de carga dessa bateria, a tensão do link DC, além de conseguir ativar ou desativar o controlador que vai estar sendo utilizado para este voo. Então, se o controle for desativado, por exemplo, não é possível definir uma velocidade de rotação para os motores. Aqui temos também a interface que traz as informações referentes a essa simulação, como por exemplo, a velocidade de cada um dos motores, que são espelhadas entre si, ou seja, quando uma é positiva, a outra tem o mesmo valor negativo. Nessa interface é possível ver ainda as informações da bateria, como a temperatura das células dessa bateria, e as informações da geração solar fotovoltaica. Por fim, temos aqui a altitude de voo desse eVTOL, e adicionalmente, temos dois flags que indicam se ele está aquecendo as baterias ou se já está em status de voo.
Além dessa interface, tem-se essa segunda tela, também feita utilizando o LabVIEW, onde é possível ver os valores das correntes para cada uma das fases para cada um dos dois motores. Lembrando que essas informações das correntes são as saídas daquele bloco do IHS que vimos anteriormente. Além dos painéis LabVIEW, é possível exportar os resultados e plotá-los utilizando o próprio MATLAB ou utilizando ferramentas como ScopeView, que permitem uma infinidade de possibilidades. Então, é possível plotar, por exemplo, as correntes, o torque, o comportamento da velocidade, dentre uma série de informações armazenadas da simulação. Utilizando essa estratégia de exportar os resultados, é possível gerar um conjunto de gráficos para diferentes cenários sob análise, permitindo analisar, inclusive, os resultados de uma forma comparativa. Agora vamos ver um exemplo da simulação rodando. Iniciando pelo painel com os valores de corrente para cada um dos motores, à medida que a simulação vai sendo executada, é possível ver a variação dos valores para cada uma das fases, como vemos na tela. Já nesse painel, durante a execução da simulação, é possível ver a velocidade dos motores, sendo igual a zero enquanto o eVTOL está em solo. A temperatura da célula vai aumentando, de modo que quando ela chega em 10 graus, ele levanta voo até a altitude de set point que foi definida. Mudando a altitude de set point, ele vai alterar a altitude de voo, sendo possível ver essa alteração tanto na representação gráfica quanto na mudança das velocidades dos motores desse eVTOL. Além disso, quando ele atinge uma temperatura máxima das baterias, que nesse caso foi definida para 14 graus Celsius, ele volta a pousar. Então, é interessante de ver que essa interface do painel nos permite tanto visualizar o comportamento da simulação, assim como interagir com o modelo durante a execução da simulação. Se você quer conhecer mais sobre as soluções da OpenRT para a eVTOL, assim como conhecer mais sobre as ferramentas de simulação em tempo real, acesse a nossa página www.openrt.com. Você também pode utilizar o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo. Além disso, você encontra mais informações e links na descrição desse vídeo, além de outros conteúdos disponíveis no canal. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nos vemos no próximo vídeo.